Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de economia. O Copom, do Banco Central, faz sua sexta reunião do ano hoje pela manhã. Ela vai definir a taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira. As expectativas dos analistas do mercado financeiro se dividem entre a manutenção da taxa em 13,75% ao ano ou uma nova alta para 14% ao ano. A decisão do comitê deve ser divulgada amanhã. A terceira semana de setembro tem projeções positivas para a economia brasileira. As altas aparecem, por exemplo, nos dados do PIB e da balança comercial. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mostrou que o mercado financeiro continuou a melhorar as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. No ano, o PIB saltou para 2,65%. O monitor do PIB, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, indicou um crescimento da atividade econômica em julho, de 0,6% em relação ao mês anterior. Na comparação com julho de 2021, a economia evoluiu 3,1%. E no trimestre móvel, encerrado em julho, a expansão foi de 3,3%. Em termos monetários, a estimativa é que o acumulado do PIB até julho de 2022 tem alcançado em valores correntes quase 5 trilhões e meio de reais. O desempenho positivo da indústria e do setor de serviços puxaram os dados. Já a balança comercial brasileira registrou superávit de 1,732 bilhões de dólares na terceira semana de setembro de 2022. O valor alcançado com exportações foi maior que com importações. Em setembro, o resultado comercial acumulou saldo positivo. A média diária das exportações nesse período registrou aumento de 34%, com alta na agropecuária, na indústria da transformação e na indústria extrativa. No ano, o saldo é positivo, em mais de 47 bilhões e meio de dólares. Bom, agora vamos falar do tempo. A primavera está quase chegando aqui no hemisfério sul e as mudanças no tempo já começaram a ser sentidas. Nos próximos dias pode ocorrer aí um leve aumento no volume de chuva entre as regiões sudeste e centro-oeste. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora conferir como está o tempo nesse momento aqui na capital paulista. Você vê na sua tela um céu de brigadeiro, pouquíssimas nuvens, o dia ainda está um pouco gelado, mas o sol já apareceu. De volta comigo, vamos conferir aí a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Dourados, que deve registrar um dia de instabilidades. Por lá, a máxima prevista para hoje é de 27 graus, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o tempo deve ficar bem quente. Hoje a máxima pode chegar aí aos 31 graus. No finalzinho da tarde tem previsão de chuva forte para a região, por isso prepare o guarda-chuva. E para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Como eu disse, o dia amanheceu um pouco preguiçoso, com chuva, frio. Agora o tempo já começou a abrir. E a temperatura máxima para hoje aqui na capital é de 26 graus. Agora falamos de esportes. Está cada vez mais próxima a Copa do Mundo. Faltam 61 dias para o início da competição. A gente confere agora no Boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1986, realizada no México. O país ofereceu uma ótima infraestrutura, apesar de ter sido vítima de um grande terremoto apenas um ano antes do torneio. No campo, a seleção brasileira levava novamente a base da equipe que encantou o mundo em 1982, mas que foi eliminada pela Itália. O Brasil caiu nas quartas de final nos pênaltis contra a França, após um empate em 1-1 no tempo normal. Nesta partida, Zico perdeu uma penalidade máxima que poderia ter decidido a vaga ainda dos 90 minutos. Mas esta Copa ficou marcada mesmo por ser o grande momento da carreira do gênio argentino Diego Maradona. Ele foi escolhido o melhor jogador da competição, além de conduzir a Argentina ao bicampeonato mundial.
No México, o lendário camisa 10 marcou o histórico gol de mão contra a Inglaterra e na mesma partida fez o chamado gol do século, quando driblou grande parte do time inglês. Bom, e como já estamos chegando ao fim dessa edição, o Setembro Verde é um alerta aí desse mês para o câncer do intestino, um dos mais detectados. Nessa reportagem, nós vamos conhecer os sintomas e os cuidados. O câncer coloretal é o segundo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil. São, em média, 114 novos casos por dia de câncer do intestino grosso. A doutora Vanessa é especialista no assunto. Ela diz que esse tipo de câncer é mais incidente em pessoas de meia idade. Daí a importância de se fazer um exame de imagem como prevenção, chamado de colonoscopia. O que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame como uma endoscopia, só que ela é realizada pelo ânus. Nós vamos olhar a parte final do intestino. Alguns indícios da doença são mudança no hábito de defecar, sangramento nas fezes, cólica e diarreia frequentes, dificuldade na defecação, perda de peso e anemia. As chances de cura, quando o câncer é detectado no começo, são altíssimas. O Dr. Marcelo Dotti é marido da doutora Vanessa e há 10 anos ele teve o câncer de intestino grosso. Doutor, como você descobriu que tinha esse câncer? Anhelo, na verdade, eu estava numa idade que não era até da prevenção e eu tive um sangramento. E como a maioria das pessoas pensa, não é nada, não é nada, né? Mas como a gente é da área do aparelho digestivo, a minha esposa falou, não, vamos fazer uma colonoscopia, que é o meio de fazer a prevenção. E então, na época, eu disse, não, então vamos fazer. A gente voltou de viagem, porque a gente estava em viagem, e para surpresa, na hora do exame, a gente fez e realmente tinha um pólipo com câncer, graças a Deus, numa fase inicial, e que permitiu, já no tratamento, no exame, já fazer não só o diagnóstico, como a cura, porque foi retirado já o câncer na época, e hoje eu estou aí. Alguns hábitos diários ajudam a evitar o câncer do intestino grosso. Alimentar-se bem, praticar atividade física, evitar tabagismo, consumo exagerado de bebida alcoólica, procurar sempre ingerir fibras, legumes, verduras, vegetais. A prevenção sempre é o melhor caminho, né, gente? Olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar aí ao longo da programação. Continue ligado na rede. A gente se vê. Até mais.